mesmo certos de que nós estamos na presença desses espíritos evoluídos que visitam e trabalham na nossa casa, vamos nesse momento então cerrar os nossos olhos, nos entregar a esse momento, certos de que a espiritualidade que aqui se encontra sabe aquilo que nós necessitamos, sabe aquilo que nós buscamos, sabe aquilo que mais nos convém. Que nesse momento estejamos unidos a Deus, nosso Criador e Criador de tudo, causa primeira de todas as coisas. Que nesse momento estejamos unidos a Jesus, nosso irmão mais velho, aquele que se fez homem e veio habitar entre nós, para nos fazermos conhecer o grande amor de Deus por nós. Nos conectemos também a nossa Mãe Maria, aquela que nos cuida e nos ampara como mãe amorosa que nos cobre com seu manto, que nos vela o sono, que nos acalma as angústias e as dores do nosso peito. E nos conectemos também com o mentor e com o anjo guardião de cada um de nós, aquele que tutelou a nossa existência, aquele que nos ajudou no nosso planejamento, nos dando a certeza de que sim, que seríamos capazes de cumprir grandes coisas em nosso benefício. E que nesse momento agradeçamos por estarmos conhecendo a Jesus, por estarmos conhecendo um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Que nesse momento sejamos gratos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo nosso lar, a família, o trabalho, a saúde. Agradeça por tudo. E como não pode deixar de ser, como criancinhas pequenas que ainda somos, peçam aquilo que vocês necessitam, porque nesse momento as portas dos céus estão abertas, nos ouvindo e derramando sobre nós aquilo que mais nos convém, porque muitas das vezes aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos, que nós mais desejamos, não é aquilo que Deus planeja para nós, não é aquilo que vai nos levar à verdadeira felicidade. Então que nós saibamos receber tudo que nos vem dos céus como gratidão, sabendo também que muitas vezes os remédios amargos pelos quais nós passamos é a cura de grandes males que o nosso espírito já praticou desde o início da sua existência. E agradecemos também pelos remédios amargos, porque são eles que vão nos fazer levar a saúde do nosso espírito, a nossa saúde mental, moral e espiritual. Que nesse momento nós estejamos unidos como irmãos que somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de planejamento reencarnatório, né? Com base no livro 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, e no capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Deixa eu acender uma luz aqui. Então, na doutrina espírita, as nossas palestras, sempre que vocês vêm aqui, a gente sempre fala, né? Porque está no planejamento reencarnatório, porque a gente cumpre um planejamento reencarnatório, a gente está do lado de lá, a gente faz um planejamento reencarnatório, e tudo aquilo que é de importante na nossa vida está nesse planejamento reencarnatório. E a gente fala muitas vezes, até mesmo quem é mais leigo fala assim, porque isso está no meu plano de vida, né? Tem coisas que a gente não pode fugir, tem coisas que a gente pode evitar. Será mesmo? Será que o planejamento reencarnatório é fixo?
Ou será que esse planejamento pode ser flexível, né? São dúvidas que a gente tem, e mesmo eu estudando para fazer a palestra, descobri coisas novas também. Então, como é que ocorre esse planejamento reencarnatório? Quando o espírito está para reencarnar, a gente desencarna, vai morar no plano espiritual, todo mundo já sabe disso, né? O nosso corpo fica aqui, o nosso espírito vai morar, vai para uma das muitas moradas na casa do Pai. E aí a gente ficando um tempo por lá, chega um período, aí a gente se reconhece como espírito que realmente é, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades. E do lado de lá, muitas vezes tem coisas que nos incomodam muito, que a gente já sabe que errou, que do lado de lá a gente não consegue esconder e que a gente não fica com a consciência tranquila do lado de lá. E a gente pede a Deus uma reencarnação na Terra para vir aqui saldar essas dívidas, saldar esses débitos, né? Ficar de bem com a gente mesmo. E aí então a gente vai passar por um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório a gente vai ter acesso a quase tudo o que a gente tem para saldar aqui na Terra, porque a gente vem para saldar as nossas dívidas pouco a pouco, né? Porque de uma encarnação só a gente não consegue saldar tudo de uma vez. E muitas vezes a gente vem para saldar dívidas e acaba contraindo outras, né? Então, como ocorre esse planejamento reencarnatório? A gente vai para um lugar chamado Ministério da Reencarnação e lá, sempre com a ajuda e auxílio de mentores que nos conhecem muito, que nos conhecem a nossa história de vida passada, que conhecem das nossas capacidades, nós vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório. Com o auxílio deles e a gente participando de tudo. Então, muitas vezes a gente diz assim, eu não posso ter escolhido essa prova. Você pode não ter escolhido, mas você pode ter aceitado. Mesmo que esperneando e chorando e dizendo, não, eu não vou dar conta, a gente aceita porque a gente percebe que esse é aquele remédio amargo que eu falei ali na prece, né? É o remédio necessário para a gente vir e para a gente se melhorar. Então, quando o espírito está no plano espiritual, ele percebe que ele precisa mudar, alterar a sua condição para melhor e se melhorar como espírito, porque a destinação de nós é o quê? Sermos perfeitos como Deus, né? Essa é a imagem e semelhança que Deus quer de nós, a perfeição. E a partir daí, ele precisa ter uma convicção, então, o espírito precisa ter a convicção de que ele realmente quer mudar. Quando nós viemos para a Terra, nós chegamos aqui, nós saímos de lá cheios de vontade. Eu vou ter uma aprovação assim, assim, ai, que vem a aprovação, que ela vai ser boa para o meu espírito, eu vou evoluir, eu vou parar de passar por isso, eu vou quitar débito com 25 pessoas lá atrás que eu fiz mal em outras encarnações. E aí a gente chega aqui, começa a prova, a gente diz, ai, não quero, não posso ter escolhido isso, não vou dar conta. E quantos muitas vezes fogem da vida por não dar conta das provas que eles próprios aceitaram, né? Então, a reencarnação, ela nos oferece, inclusive, a bênção do esquecimento do passado, permitindo que os espíritos se reencontrem. Sabe lá, se eu não fui no passado uma grande inimiga do Domênico e hoje a gente não veio como marido e mulher? Hoje eu sou uma grande amiga admiradora da Dona Lourdes? Sabe lá, se lá no passado a gente não era inimiga, se nós não fizemos mal uma para outra, e hoje a gente vem por laços de amor, afinidade, trabalhar na mesma casa, não é? A Giovana, que é a minha professora, né? Então, sabe-se lá o que nós fomos no passado e hoje estamos todos unidos aqui como irmãos, né? Então, assim, esse esquecimento vem e reentrelaça as nossas vidas. E esse reentrelaçamento vem porque nós precisamos renascer. E por que nós precisamos esquecer o nosso passado? Por 3 razões diferentes. Porque eu preciso esquecer o que eu fui. Porque muitas vezes seria muito difícil para mim vir aqui em cima, atrás dessa mesa, tentar levar um pouquinho da palavra do Cristo para vocês, sabendo quem eu fui lá no passado. Talvez eu não seja digna de subir aqui se eu me conhecer lá do meu passado.
Eu não me acho digna de subir aqui e falar para vocês. Mas como eu esqueci o passado, eu posso vir aqui e falar um pouquinho do que eu sei, do que eu estudo, tentando ajudar um pouquinho vocês, ajudar principalmente a mim, porque quando a gente estuda e quando a gente se dispõe a fazer um trabalho na casa espírita, o maior ajudado é a gente mesmo, né? Então, a primeira razão, eu preciso esquecer quem eu fui. A segunda razão, eu preciso esquecer o que os outros me fizeram. Aquilo que eu disse. Não sei se a Jussara me fez mal, bem que Jussara com TV. Não sei se a Jussara me fez mal, se a Lindonira me fez mal, se o Itamar me fez mal, mas hoje a gente convive muito bem aqui, como irmãos que somos, e talvez nós estejamos saudando débitos do passado. E o terceiro motivo, para facilitar com que os outros não me achem. Então, para que a gente esquece? Para esquecer quem eu fui, os outros esquecerem de mim, e para eu esquecer o que os outros me fizeram. Porque através da situação que organiza a minha reencarnação, muitas vezes eu venho para esquecer, para que os outros me esqueçam. Eu venho numa condição onde eu vou viver muitas vezes no fundo de uma cama, eu vou viver por um período curto de tempo, para que nesse período de tempo os meus obsessores e eu próprio adquiram certo progresso, para que eles me esqueçam, para que eu viva por um tempo em paz, para que eu receba amor, para que eu aprenda a retribuir esse amor. Porque muitas vezes o mal que a gente faz, que a gente fez lá atrás, é porque a gente não conhecia o amor. Quantos passam uma vida inteira no fundo de uma cama, muitas vezes deformados, de forma que, sem ter um pensamento, um raciocínio, de forma que não possa emitir vibrações para que os obsessores dele o encontrem, o achem, e aí ele sai da vida melhor do que ele que chegou. Ou seja, a gente tem um mergulho na carne para que os outros esqueçam de nós, como se nos escondêssemos num corpo físico a ponto de não sermos facilmente identificados pelos nossos perseguidores. E nesses três sentidos se fortalece, então, a necessidade do esquecimento. O espírito precisa voltar. E o retorno dos espíritos está associado a três tipos de experiências: provas, expiações e missões. A gente vem com provas porque a gente vem para aprender coisas novas. Ou seja, eu nunca passei por essa situação, mas eu sou boa em julgar essa situação, né? Vou usar o meu exemplo assim. Nessa encarnação, eu tive que devolver o meu filho a Deus. Eu sofri muito, eu passei por momentos muito difíceis. A Neiva teve que devolver a filha dela, também passou por momentos muito difíceis. A Neiva passou por críticas, né? Pela filha dela ter tirado a vida com as próprias mãos. Mas como a gente reagiu a isso? Né? E quantas vezes a gente julga, ai, mas perdeu o filho, tá lá 1 ano ainda chorando. Será que numa outra vida a gente não julgou como é que era aquelas mães que ficavam lá chorando e agora a gente não veio passar por essa experiência para ver que 1 ano é um tempo muito curtinho para a mãe chorar a devolução de um filho para o plano espiritual? Então o que é a prova? É uma escola que a gente vem para a Terra para passar por ela e para saber se passou ou não. Por isso que eu sempre digo, eu quero ter passado na prova de devolver o meu filho para nunca mais ter passado por essa situação. E isso vale para todas as áreas da vida da gente, né? Quando a gente se vê em momentos difíceis. Que eu possa passar direitinho por essa prova, que eu possa passar dignamente, que eu possa passar sem me revoltar com Deus, sem me revoltar com o próximo. Porque se eu não passar na prova, o que tem que fazer? Repetir, né? A segunda, as expiações. Nós viemos para reparar um passado de equívocos. Ou seja, eu venho do mesmo... Aí entra aquela dificuldade da gente distinguir a prova e a expiação. A gente só vai saber se o que eu passo é uma prova ou uma expiação quando eu passar para o lado de lá. Talvez, numa outra vida, eu tenha tirado a vida de alguém, a vida de um filho, tirado um filho de uma mãe, talvez não pela morte, mas talvez eu tenha roubado, talvez eu tenha praticado um aborto em alguma mulher e tirei esse filho, e nessa vida eu venho
e tenho que devolver o meu a Deus para saber o que é aquela dor de devolver a mesma coisa que aquela mãe passou. Então a prova e a expiação a gente só vai saber do lado de lá. Eu estou sanando uma dívida no meu passado, talvez com o sofrimento que eu passo. Eu estou recebendo o remédio amargo que muitas vezes eu dei lá numa outra vida, em outras vidas que eu passei. E a terceira, que são as missões. Nós viemos então para largar o nosso conhecimento e para deixar bons conhecimentos para a humanidade. Missionários como o Chico, como Madre Teresa de Calcutá, que nos deixaram tantos gestos de amor, Dr. Bezerra aqui, né? O próprio Allan Kardec, que vem para trabalhar por uma coletividade, com uma missão imensa. A missão de Maria, que veio como uma simples mulher para trazer Jesus para nós, né? 4 ícones ali que a gente pode citar como missionários, né? Mas então, o que é o planejamento reencarnatório? É tudo aquilo que antecede a concepção do espírito, a concepção do corpo. É toda feita do lado de lá, a gente participa ativamente, com algumas exceções, porque tem espíritos que não querem reencarnar, que se negam a reencarnar, tem outros que sequer acreditam que vão reencarnar, porque não tem nenhum tipo de conhecimento, aí então a gente chama de reencarnação compulsória. Ela é feita toda pelos mentores, o espírito não tem a participação, ela é só lida para o espírito vem sabendo, mesmo que ele não queira, mas ele vem sabendo, ela é lida pelos espíritos. E nesse planejamento reencarnatório, a gente escolhe até a cor dos olhinhos, que vai coincidir mais ou menos com os olhinhos do pai e da mãe, a gente escolhe o corpo que a gente vai ter, o tipo do cabelinho, a perna torta, o nariz às vezes bonito, às vezes feio, aquelas coisas que a gente sempre reclama que a gente tem no corpo, né, que a gente não acha bonita, a gente escolhe também, a gente aceita, porque lá do lado de lá não faz diferença o físico que eu vou me apresentar aqui. Lá faz diferença o que eu vou adquirir para o meu espírito de bom nessa encarnação que eu vou cumprir agora. Então, assim, o planejamento são as ideias, as possibilidades que nós mesmos desenhamos a nossa história e nós vamos vir viver essa experiência nova na Terra. O espírito sempre participa e no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, nós vemos que encarnações e desencarnações variam ao infinito. Quem assistiu o filme novo aí, o Nosso Lar 2, algum de vocês assistiu? Que passa lá no filme que os 3 planejaram vir, cada um de uma forma, os 3 mensageiros, né? Cada um veio. Quantas vezes eles se desviaram do caminho do planejamento deles? Quantas? E vocês acham que com nós é diferente? Vocês acham que nós estamos conseguindo cumprir tudo que a gente se propôs? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, nenhuma encarnação é igual a outra. Assim como nem carne, nem um desencarne é igual a outra. As encarnações sempre vão variar, a depender do espírito reencarnante. E a interferência dos mentores pode ser maior ou menor, que é como eu já falei, né? Por causa da diferente situação dos espíritos. E pode haver também maior ou menor influência da misericórdia divina no planejamento reencarnatório. Pois se Deus é justo e bom o tempo todo, justo e bom é um dos atributos de Deus, não é 2 atributos. Um atributo é Deus ser bom e o outro atributo é Deus ser justo. Não, é um atributo só, justo e bom, ao mesmo tempo. Está lá no início do Livro dos Espíritos. Deus é justo e bom o tempo todo. Alguns de nós reencarnamos mais sentindo o peso da justiça e outros mais o peso da misericórdia. E então justiça e bondade de Deus são 2 braços do Criador. Alguns espíritos ao reencarnar se sentem mais o braço da justiça e outros mais o braço da bondade. André Luiz, em sua obra, ele simplifica esses 2 processos como sendo 2 fenômenos. Encarnações de interesse individual e encarnações de interesse coletivo. E o que difere uma da outra? As encarnações de interesse individual são aquelas que o indivíduo encarna e as experiências que ele vai viver são mais de proveito para ele próprio. Ele não vai deixar grande proveito para a sociedade, para a humanidade,
nem muitas vezes para a família na qual ele renasce. Então, ele reencarna praticamente com o intuito de se melhorar a si próprio, que muitas vezes é o caso desses espíritos que vêm, que passam a vida na cama, que vêm com deficiências mentais, com deficiências cognitivas, né? Com dificuldade de movimento, com limitação de muitas coisas. E as experiências que ele vai vivenciar, então, elas terão um reflexo muito grande na sua própria evolução. Enquanto que estão próximos da história dele, nem os que estão próximos da história dele têm grandes reflexos ou contribuições com a interação da vida dele nas suas vidas. No segundo tipo de encarnação, que é a encarnação com interesses coletivos, a minha encarnação tem, de certa forma, uma interferência na encarnação dos outros, na encarnação dos que vivem à minha volta. E aí eu pergunto para vocês, como está sendo a encarnação de vocês? Quanto vocês estão agregando aos que estão em volta de vocês, no entorno de vocês? Seja dentro da família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja com o atendente do mercado, com a professora do filho. Eu estou contribuindo como indivíduo para a coletividade? Porque nós estamos na condição. Nós não estamos com essas limitações que eu falei dos primeiros ali, né? Dos que vêm para a encarnação de progresso individual. Nós todos aqui estamos em encarnações que nós podemos contribuir para o progresso da sociedade. Nem que seja só um pouquinho. Nem que seja dando um consolo para uma pessoa que necessita. Fazendo uma visita para um doente. Dando um prato de comida. Nós estamos sim praticando o bem da coletividade. E se eu encarno e percebo, meu Deus, a possibilidade que eu tenho de interferir na vida de outras pessoas é relevante ou não? Se com a minha vida eu consigo interferir na vida das outras pessoas, então essa é uma vida de interesse coletivo. E já as encarnações de interesse individual são aquelas que a gente não contribui com ninguém. A gente vive mais para si próprio, para as nossas próprias histórias. E quantas pessoas que não têm nenhuma deficiência, nenhuma limitação e prefere viver assim, sem contribuir com ninguém e muitas vezes ainda acha bonito e diz assim, eu vivo a minha vida e os outros que se danem, né? Cada um por si. Quantas pessoas que a gente conhece que são assim, que poderiam fazer muito pelo próximo e se fecham dentro de si próprios e só constroem para si próprio, sem ter esse conhecimento, esse entendimento de que a gente só é grande quando a gente está em grupo, quando a gente contribui para a coletividade. Por exemplo, então, um espírito que renasce lá no fim do mundo, assim, uma criancinha que mora lá numa fazenda, lá no fundão de um campo, que vai morar naquela casinha dos pais, os pais vão morrer e ele vai trazer uma esposa e ele vai viver naquela casinha lá. Esse espírito tem ou não um interesse individual, ele não tem nenhuma limitação, mas ele vai evoluir mais para quê? Para si próprio, porque ele vai viver mais sozinho. E aí eu pergunto para vocês, e aquela professora que vai dar aula lá naquele fundão onde ele mora, onde vai ter 3, 4 crianças, um no primeiro ano, um no segundo, 2 no terceiro e mais 1 ou 2 no quarto ano, e ela vai dar aula para todos eles, vai ensinar um pouquinho a leitura, a escrita, a somar, a dividir. Essa professora, a vida dela, a encarnação dela é de interesse individual ou coletivo? Mesmo ela tendo vivido lá no meio do nada? É de interesse coletivo. Porque ela está fazendo bem para alguém. Ela está passando o que ela sabe. Então a nossa encarnação, ela pode ser de interesse coletivo todos os dias. É só a gente deixar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o nosso lado, que a gente sempre vai ver que a gente pode deixar uma marquinha no mundo. Uma marquinha boa. Nem que seja numa só pessoa. Nem que seja só através de um abraço. E se não puder ser, que seja através de uma prece que a pessoa nem fica sabendo. Que depois, quando passa para o lado de lá, que a pessoa diz, nossa, aquela pessoa rezou por mim naquele meu momento de dificuldade.
Então, quando nós nos acharmos incapazes de fazer alguma coisa, que nós façamos uma prece por alguém que a gente sabe que necessita. A gente tem tanta avidez em julgar as pessoas, né? A gente fica sabendo de uma história e a gente já monta na nossa cabeça assim, mas também demorou para acontecer, mas era visto, não é? Não é que a gente julga assim? Por que quando a gente fica sabendo de uma história, a gente não diz, pois é, se afasta da contação da história e vai, faz a tua prece por aquela pessoa que caiu em erro. Como eu sempre digo, a pedra que a pessoa tropeçou ainda está lá. E talvez eu vou passar no mesmo caminho e eu também vou tropeçar. Talvez eu vou vir espiar a mesma coisa que eu falei lá no começo. Eu julguei lá atrás e agora eu mesma vou cair na mesma trampa para ver como é que eu me saio. Jesus disse, da mesma forma que julgardes, sereis julgados. Da mesma forma que amares, sereis amados. E como a gente tem caminhado os nossos dias? Como a gente tem feito a nossa caminhada? Então, gente, a criança que nasceu lá no fundão pode ter uma encarnação de interesse individual. Mas a professora que vai lá no fundão para ensinar eles, o interesse é coletivo. E uma pessoa que renasce com graves deformidades físicas ou mentais, ou só físicas ou só mentais, nas quais ela não poderá dar contribuição efetiva no entorno dela. Ela não poderá servir nessa encarnação a um propósito coletivo. Essa é, então, uma encarnação só de interesse individual. É alguma coisa que o espírito fez contra si próprio lá no passado e que tem que vir resgatar, tem que vir pagar o débito agora no futuro para que o próprio espírito fique bem consigo próprio. Por quê? Porque as experiências que esse espírito vai ter vai dizer da sua própria história. Não vai ter muito impacto na coletividade. Então ficam aí 2 exemplos de encarnações individuais e de encarnações coletivas, né? E o que nos interessa nessas encarnações de interesses individuais e coletivos? É que quando estamos no interesse individual, eu pego mais o braço da justiça divina. Ou seja, essas pessoas que passam, esses irmãos, esses espíritos que encarnam em situações difíceis, eles estão sendo mais puxados, vamos dizer assim, pelo braço da justiça de Deus. Ou seja, lá no passado, alguma coisa errada houve, ou contra si próprio, ou contra a coletividade, e agora ele está vindo aqui, seguro, preso, sustentado igualmente, pelos braços da justiça divina. E quando a minha encarnação é de interesse coletivo, eu pego mais o braço da bondade de Deus. Dependendo disso, percebemos que algumas criaturas que estão presas em dificuldade e não conseguem oferecer nada, estão dentro do interesse individual, muito mais perto da justiça do que da bondade de Deus. E quando estamos com alguém que tem uma encarnação de interesse coletivo, que interfere na vida dos outros, ela recebe, vamos dizer assim, um banho da misericórdia divina no seu planejamento encarnatório. Como eu gosto de citar os meus próprios exemplos, eu vou dizer para vocês assim, a dor da perda do meu filho é o que fez eu estar aqui hoje. Porque se eu não tivesse, eu sempre digo assim, o Júnior foi o salvador da minha alma. Porque eu estava numa vida muito tranquila, católico, praticamente não praticante, né? Tinha as verdades dos mandamentos, da lei de Jesus, da lei divina em mim, mas era aquilo, era só aquilo. Eu não precisava ir em busca de conhecer mais, eu não precisava ir em busca de saber mais. Nós tínhamos uma vida maravilhosa em casa. E aí, quando tudo aconteceu, aí eu digo assim, a gente leva um chute na bunda, assim, né? A desencarnação de um filho te dá assim, aquele chute e te joga lá na frente, e aí você diz assim, o que eu tenho que aprender com isso? De que forma eu tenho que melhorar? E é por essa dor, é por essa perda que hoje eu estou aqui, atrás dessa mesa, falando para vocês, procurando sempre consolar, levar uma palavra de bom ânimo. Então, assim,
a partir do momento da desencarnação do meu filho, da prova, se for uma prova, eu fiz dela uma prova boa. Eu arregacei as minhas mangas, literalmente hoje eu arregacei as minhas mangas, né? E eu entrei para a doutrina e hoje eu estou aqui cumprindo da melhor forma que eu consigo a minha prova. Ainda que não seja de forma perfeita. Porque eu vou dizer para vocês, erro e erro muito ainda. Saio longe do meu planejamento reencarnatório, longe ainda. Então, o que a gente precisa dizer para vocês? Planejamento reencarnatório não é trilho, é trilha. Porque trilho, o trem precisa andar exatamente em cima dele, porque senão ele descarrila, né? Já a trilha, se a gente vai fazer uma trilha, a gente pode sair dela, voltar, caminhar com mais pressa, dar uma parada, descansar, saio da trilha de novo, volto. É ou não é assim? No trilho, a gente tem que seguir exatamente aquilo. Na trilha eu posso andar da maneira que eu quero. Então, o planejamento reencarnatório é trilha e não é trilho. A trilha tem muito mais liberdade que o trilho. Então, na nossa reencarnação, nós temos a nossa liberdade. E o planejamento reencarnatório, sendo trilha e não trilho, ele nos dá a liberdade que nós temos para andar na Terra, de fazer aquilo que nós desejamos, ainda que nós tenhamos um planejamento reencarnatório feito do lado de lá. O planejamento reencarnatório não é um determinismo, ele é flexível e é mutável, pelo nosso livre-arbítrio. Então, como é o planejamento reencarnatório? O planejamento reencarnatório é a melhor programação que nós podemos ter. Ou seja, quando a gente quer sair, eu quero sair da minha casa e quero ir a Porto Alegre num determinado endereço, eu ligo o GPS e o GPS vai me dar o melhor caminho para mim ir a Porto Alegre. É ou não é? Assim é com as nossas encarnações. A gente tem um planejamento para seguir, tem uma rota para ser seguida, mas não quer dizer que eu não posso sair dessa rota. Você pede para o GPS e ele vai traçar o melhor destino para você, mas você é obrigado a seguir a rota que o GPS está te dando ou não? Não, né? Muitas vezes a gente diz, ele está me mandando ir por aqui, mas eu vou por lá. A gente não faz isso, principalmente quando a gente sabe mais ou menos o caminho, porque a gente já veio para cá várias vezes, por isso que a gente sai da rota do GPS. E como a gente não é obrigatório, mas a gente sabe que aquele caminho que o GPS nos deu é o melhor, o mais rápido, é aquele que não vai ter obstáculo, é aquele que não vai ter via trancada, que não vai ter ponte derrubada, né? E os mentores nos dizem, antes de virmos, que é para a gente tirar o melhor proveito, a melhor forma possível de nós experimentarmos a vida. E eles nos dizem assim, fulano, para o teu melhor planejamento na Terra, para a melhor forma de você caminhar na Terra, seria bom que você se casasse com a fulana e tivesse fulano, ciclano, beltrano como teus filhinhos. E muitas vezes a gente cumpre isso. E a espiritualidade providencia isso. Mas aí o planejamento reencarnatório, por não ser algo fechado, por nós não termos que executar exatamente o que está traçado, a gente de repente se casa não com aquela pessoa que estava lá no nosso planejamento reencarnatório. Geralmente isso acontece, a gente se casa com quem a gente planejou se casar. Mas às vezes a gente se desvia do caminho e a gente se casa com outra pessoa, né? E o que o GPS faz? Agora danou, se casou com aquela pessoa, perdeu a encarnação. Não, né? O GPS vai fazer o quê? Vai reprogramar a rota. Exatamente como acontece conosco aqui. Ele traça o melhor caminho possível, o melhor roteiro, mas o motorista pode ou não seguir esse caminho. Porque nós não temos uma história só para viver aqui na Terra. Nós temos só um conjunto de provas, só um conjunto de erros. Nós não temos só um conjunto de provas, não temos só um conjunto de erros. Então, quando os mentores desenharam a nossa encarnação, eles entenderam que aquilo era o melhor. O espírito vem para cá com GPS programado e durante a existência, a mediunidade, o sono e os sonhos vão nos ajudar a cumprir esse nosso planejamento.
Só que isso não é destino. Se erramos uma esquina ou não fazemos uma curva, se tomamos uma decisão equivocada, se nós saímos do planejamento, eu deveria ir para a esquerda, mas eu fui para a direita, eu deveria me casar com A, mas eu me casei com B. Isso existe e a gente sai sim do nosso planejamento. Ninguém pense que o planejamento se impõe sobre nós de maneira absoluta, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? O planejamento é só o melhor roteiro. E quando a gente erra a rota, o que o GPS faz? Aquele barulhinho característico, né? Recalculando rota. E os nossos mentores fazem isso o dia inteiro, porque a gente está o tempo inteiro saindo da rota. Ele recalcula a nossa rota, porque o nosso planejamento, o planejamento nosso não é o que vai acontecer, é o que melhor nós podemos fazer. Porque lá do lado de lá a gente se propõe a muitas coisas achando que a vida aqui na Terra é fácil, que a gente não vai encontrar obstáculo, que todo mundo vai ser bom, que eu não vou precisar brigar com ninguém. E aí a gente traça o planejamento do lado de lá. Só que não é assim. A gente vai encontrar obstáculos e a gente vai errar e vai sair do planejamento. Então, no nosso planejamento reencarnatório, não tem assassinato, não tem roubo, não tem mal, não tem ferida, não tem mágoa, não tem traição. As coisas que a gente faz que são dolorosas para a nossa existência. Essas circunstâncias nos mostram que, se a gente olha para a humanidade hoje em dia e vê tanto mal acontecendo, tanta coisa ruim que está assolando o nosso planeta, a que conclusão a gente chega? Que todo mundo está errando no planejamento que fez do lado de lá. É ou não é? Todo mundo, sem exceção. Eu acho que raríssimas são as exceções que não estão errando, né? Ninguém planejou matar, ferir, roubar, trair e machucar. Todas as histórias em que a gente foge do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a nós mesmos, são fugas do planejamento. Então, acho que eu posso dizer que todos nós já fugimos do nosso planejamento reencarnatório, né? Em algum momento da nossa vida, a gente teve, os nossos mentores, com certeza, tiveram e ainda têm que recalcular a nossa rota praticamente todos os dias, né? Porque é raro o dia que a gente consegue passar sem pensar mal de alguém, sem muitas vezes ofender ninguém, sem muitas vezes não cumprir a lei de amor de Deus ao próximo e a mim mesma. Porque quantas vezes eu mesma me firo, eu mesma faço coisas contra a minha boa moral, contra o meu bom caminho na Terra, sabendo que eu deveria ir por um caminho, eu prefiro ir por outro, mesmo com os mentores intuindo, vai por esse caminho, mas a gente é muito sabido, a gente diz assim, eu sei que aquele caminho é melhor, mas eu vou tentar ir por aqui. Quantas vezes a gente faz isso, não é? E quantas vezes a gente nos vê sugestionado também pelos mentores, né? A gente só vê isso pro lado que nos convém. A gente diz assim, ai, eu vou por aquela rua ali, mas ai, alguma coisa me dá um estalo assim, não vou por ali. Aí o que dá? Ai, sei lá, dá um tiroteio, dá um assalto, alguma coisa. Ai, viu, meu mentor bem que me avisou. E quando dá errado? Ai, o mentor nem para me avisar que ia dar errado isso. Porque eles estão o tempo todo nos alertando. Quando vem aquela vozinha na nossa cabeça que diz assim, não vai por essa estrada. Não, mas a gente vai porque a gente gosta. É aquilo que eu sempre digo. A gente erra gostando do erro muitas vezes, né? Então, e quantas vezes nós desistimos, nós estamos ali no nosso planejamento, indo certinho, caminhando, aí surge uma dificuldade e a gente já, não quero mais, já desisti, na primeira dificuldade. Então, deixamos de cumprir também o nosso planejamento de rota. O planejamento não é destino, é a rota que nos leva sempre a ser melhor. Então, o que acontece quando a gente erra a nossa estrada aqui na Terra? O GPS nos diz assim, erro de rota, recalculando rota. E é assim para a nossa vida espiritual, para a nossa passagem na Terra. Se a gente errou, não está tudo perdido. Não diz assim, o GPS não vai dizer assim, agora errou,
planejamento espiritual não vai dizer agora errou, agora lascou, vai ter que voltar lá para trás e recomeçar tudo de novo. Não adianta mais nem ficar na Terra. Não. O que o GPS vai dizer? O que a espiritualidade vai fazer? Vai recalcular a nossa rota, vai nos colocar novamente com outras pessoas que nós precisávamos ter outros ajustes, né? Muitas vezes assim, eu era para casar com João, mas casei com Pedro, e nós éramos para ter 3 filhos. Mas os 2 primeiros eram mais ligados a mim e o outro era mais ligado a ele. Então esses 2 vêm para mim e vai se arrumar um outro casamento com alguém que o Pedro tem alguma ligação, e aquele menino que era para ser de nós 2 vai ser do Pedro porque está mais ligado ao Pedro, né? Então assim, esse é o objetivo maior, a felicidade. Porque a gente tem que parar e pensar assim, que o GPS, quando a gente sai de casa, daqui de São Marcos para ir a Porto Alegre, e chegando lá em Porto Alegre a gente se perde naquelas esquinas e pega uma esquina errada, o GPS vai recalcular a rota e ele vai nos mandar por um outro caminho, por um outro lugar. E aí a gente vai poder pegar obstáculo, pegar trânsito mais difícil, pegar mais farol, mais sinaleira, né? A gente pode passar por lugares que não sejam tão bonitos, pode passar por lugares que sejam mais perigosos, mas o destino que o GPS vai nos levar é sempre o mesmo, né? Então, gente, mesmo que nós erremos a nossa rota, a espiritualidade está sempre trabalhando por nós, está sempre nos oferecendo novas oportunidades de rota, novas oportunidades de caminho, e nós vamos chegar à destinação em que nós nos propusemos aqui na Terra. Nós vamos chegar muitas vezes com mais dificuldades do que aquilo que nós planejamos, por conta dessa saída, dessa saição de rota aí, saição, não sei se essa palavra existe, desse monte de vezes que a gente se desvia do nosso caminho. Mas nós vamos chegar ao nosso destino, que é sairmos da Terra um pouquinho melhores do que aqui chegamos e um pouco mais felizes do que aqui chegamos. Porque, como eu sempre gosto de dizer para vocês, que nós fomos espíritos criados por Deus, que é um Pai que nos ama infinitamente, e que nós fomos criados para a felicidade, e que nós temos todo o tempo necessário para cada um, por si próprio, construir o seu próprio caminho e chegar a essa tão almejada felicidade que nós queremos. Então, se muitas vezes os caminhos pelos quais nós andamos aqui na Terra nos levam a lugares pelos quais nós temos que passar por dificuldades, nós temos que beber remédios amargos, que nós saibamos também aproveitar essas dificuldades e nós mesmos reajustarmos as nossas rotas íntimas, a rota dos nossos sentimentos, a rota dos nossos pensamentos, ajustarmos as rotas das nossas ações, para que nós estejamos sempre naquele caminho de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se a gente tiver em dúvida se está errando ou acertando a rota, pense se aquilo é agradável a Deus, se é agradável ao próximo e se é agradável também a mim. E se for agradável aos 3, a gente não está fora da rota, mesmo que a gente desconheça essa rota. Então, pessoal, que nós fiquemos com as nossas reflexões de como anda a nossa caminhada sobre a Terra, que nós possamos fazer os ajustes necessários, que nós possamos seguir sendo aquilo que Deus espera de nós, aquilo que nós nos propusemos a fazer, porque nenhum de nós se propôs a vir à Terra e fazer mal, nenhum de nós se propôs a vir à Terra praticar justiça, praticar vingança, fazer maldade, ferir, machucar. Nós viemos à Terra para sermos bons aos outros, a nós e a Deus. Então, que nesse momento, esse Deus tão grande, tão amoroso, nos ampare, nos guie, nos auxilie. Que Ele auxilie a todos aqueles que poderiam estar aqui e não querem. Que Ele auxilie aqueles que querem estar aqui e não podem. Que Jesus adentre nos nossos lares e no coração de todos aqueles que nós amamos e encha os corações deles de luz, de amor, de amparo, de cuidado.
Que Jesus ilumine os nossos caminhos, que Jesus ilumine os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que Jesus ilumine a rota das nossas vidas, para que nós possamos sempre seguir por caminhos de justiça, de amor, de benevolência, de caridade, de amor ao próximo, que nós saibamos calar quando nós não tivermos uma palavra de apoio, uma palavra de amparo, que nós saibamos abraçar ao invés de praticar o mal, que nós saibamos orar por aqueles que sofrem. Te rogamos, Jesus, abençoa cada um de nós, abençoa o nosso lar, o nosso trabalho, abençoa o propósito que cada um de nós faz agora, abençoa aqueles que nós amamos e não estão mais conosco, abençoa aqueles que estão vindo para a terra para cumprir o seu planejamento, abençoa aqueles que estão deixando a terra sem terem podido cumprir o seu planejamento. Abençoa nós, Jesus, que aos trancos e barrancos vamos seguindo o nosso caminho, acertando, errando, caindo, tropeçando, levantando. Sustenta-nos, Jesus, dá-nos a tua mão e nos ajuda a caminhar pelos caminhos que nos foram traçados. Nos ajuda a discernir o caminho bom do caminho mau. Nos ampara para que façamos sempre as melhores escolhas. Ampara, Jesus, essa casa e os seus trabalhadores. Ampara toda a espiritualidade amiga que vem em nosso auxílio. E te rogamos, Mestre, ser conosco hoje e sempre, para que nós possamos chegar um dia à nossa destinação de filhos felizes de Deus Pai. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, deixa eu passar o aviso aqui que sábado que vem a casa vai estar fechada, porque vai estar fechada para o público, tá? Não vai ter palestras, porque vai ter aqui um encontro que a UME vai promover com o pessoal de fora, com os trabalhadores da casa, trabalhadores das casas que vêm de fora também, um encontro sobre uma roda de conversa sobre o passe. Então, no próximo sábado não teremos palestra, então quem quiser vir na quarta-feira às 8 horas, vou deixar para o próximo sábado, daí no mês de março, né? Mas no próximo sábado, então, a casa vai estar fechada para palestra. Nós temos também